Tá me ouvindo bem, Jai? Perfeito. Ótimo. Então, seja muito bem-vindo para a nossa comunidade e para a aula especial que eu tenho certeza que você vai dar sobre psicologia védica, um tema muito, muito interessante. Vou fazer uma breve apresentação do Jai e depois ele vai falar um pouquinho para vocês, tá? Bom, então, para quem não sabe, eu sou o Mário, sou terapeuta Ayurveda, professor de meditação e criei essa comunidade aqui com o intuito de divulgar diferentes tópicos relacionados à saúde física, mental, não só a Ayurveda, mas também outras abordagens de saúde. E hoje aqui a gente tem a presença do Jai Krishna, que é também psicoterapeuta, terapeuta Ayurveda, professor de yoga, tem uma extensa formação aí e vai trazer um pouquinho para a gente uma perspectiva antiga, né, de como funciona a psicologia védica, né? Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Se você precisar também de compartilhar slide, você me fala que eu libero aqui para você, tá? Mas se não, fica à vontade aí e seja muito bem-vindo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, Mário, de estar aqui no seu canal. Muito legal a sua iniciativa. Agradecer a presença de todos, o interesse de todos em estar aqui. Bom, eu acho que a gente já pode começar com o tema, né? Então, falando em psicologia védica, falando em conhecimento védico, como o Mário falou, é um conhecimento muito antigo, uma tradição oriental, que tem as suas nuances, digamos assim, no tratamento do conhecimento. Então, eu gostaria primeiro de entoar um mantra, que é bastante significativo, que me conecta com os meus professores que me passaram o conhecimento que eu vou passar para vocês. Porque nada do que eu vou falar aqui, obviamente, né, é algo que foi criado ou pensado por mim, eu apenas vou repetir o conhecimento que eu recebi do meu mestre na tradição védica. Nós reverenciamos muito, né, os nossos gurus, nossos mestres, porque eles é que nos iluminam com conhecimento, né? Então, eu vou entoar esse mantra para promover essa conexão e para que eu seja um instrumento do conhecimento, que não seja o Jai Krishna falando, mas que seja o conhecimento védico falando através de mim. Om Agena Chimirandansya Jalam Jalan Chalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, pessoal. Muito legal. Bom, eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre a psicologia, né, ocidental, né, que a gente estuda, conhece um pouco na academia e tal, é muito interessante a gente descobrir, né, que, na verdade, a psicologia, de alguma forma, ela já é tratada em ciências muito antigas, né, milenares, como, por exemplo, a ciência védica, de uma forma extremamente científica, né, empírica. Bom, quando eu abordo o conhecimento, né, as ciências védicas, eu sempre digo que é importante que a gente desconstrua um pouco os conceitos que a gente tem das ciências ocidentais, não que elas não sejam válidas, né, mas é porque quando a gente tenta comparar uma com a outra, a gente se perde e a gente deixa de absorver um pouco aquele conceito, né, específico que essas ciências mais antigas, as ciências védicas, querem passar, tá? Então, é como se eu for pedir para vocês que tentem abordar esse conhecimento da psicologia aqui, ou essa fala sobre a psicologia, como se vocês nunca tivessem ouvido falar sobre a ciência psicologia, né? Como se fosse algo totalmente novo para vocês, que vocês limpassem essa tábua para que vocês tenham mais amplitude, né, na absorção e no mergulho das ideias que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, para começar, é importante entender
que para as ciências védicas, para as ciências médicas védicas, não existe uma separação entre corpo, mente e espírito. Tá? E eu faço questão de frisar espírito, porque ele é um aspecto central em toda a ciência médica védica. Está o Mário aí, né, com a Ayurveda, que atesta isso. Não existe essa separação. Na verdade, se você estiver na Índia com especialistas védicos, né, das ciências médicas védicas, e você falar no corpo e na mente de forma separada, eles não vão nem entender o que você está querendo dizer. Né? Então, nós vamos tratar, mas aqui, né, como a nossa mente, né, ela é concebida, né, sobre um prisma lógico ocidental, né, que inclusive forma cognitivamente de forma diferente a mente, a gente vai tentar traduzir, né, os conceitos para que a gente, os conceitos védicos orientais, para que a gente entenda aqui segundo a nossa concepção cartesiana ocidental. Bom, como eu falei para vocês, a mente, o corpo e o espírito, eles não são separados, mas eles têm, aqui já tratando objetivamente da psicologia, eles são funcionais relativa a uma existência como um corpo. Né? O corpo, ele é um veículo para a alma. O nosso corpo, com os nossos sentidos, ele é um veículo de apreensão das experiências e conhecimento do mundo para a instrução da alma. A mente é aquilo que vai intermediar a minha experiência sensorial, corpórea do corpo, com essa experiência, com esse aprendizado da mente. Tá? Desculpe, com esse aprendizado do espírito. Tá bom? Bom, o espírito é aquilo que, ou o espírito, ou a alma, ou Atma, é aquilo que anima o corpo. Animar não só no sentido de dar a vida, né, de tornar o corpo realmente vivo, aquele que se move, aquele que tem ações, né, mas no sentido de fazer com que o corpo busque experiências específicas para o conhecimento da alma, para o crescimento espiritual, exatamente isso, para o crescimento espiritual. Bom, para isso, intermediando algo que é extremamente, digamos, mais do que sutil, que está num campo que não é tocado pelo mundo material, o espírito, ele não é tocado pelo mundo material, mas ele acaba sendo encoberto por uma camada que a gente chama material, tá? Até para que o espírito consiga estar, já que ele é totalmente separado do mundo material, para que ele consiga estar aqui dentro de algo que é material. Né? Bom, essas experiências, digamos, que a alma busca aqui no mundo material, elas são abordadas pelo nosso aparelho mental, principalmente pelos nossos sentidos. Até aí não tem muita diferença em relação à nossa psicologia, como a gente concebe aqui. Os nossos sentidos, eles vão buscar no campo material, né, ou no mundo, aquilo que nos vão dar o conhecimento, como eu já tinha dito para vocês. Agora, a mente é que vai decidir se esse conhecimento, se eu vou conectar os meus sentidos com objetos que são, digamos, desse universo material mundano, ou se eu vou conectar os meus sentidos com os objetos que estão mais no campo espiritual. Isso significa o quê? Eu vou direcionar os meus sentidos para os prazeres do meu corpo, que é extremamente material, né? Conectar os meus sentidos com aquilo que o meu corpo quer usufruir, né? Que são comer comidas boas, ver, assistir
coisas agradáveis para mim, com a mente, né, que são agradáveis para mim, ouvir coisas agradáveis, paladar mais luxurioso, vamos falar assim, né, coisas gostosas, falar, né, coisas relativas e assuntos relativos a esse mundo material, ou a minha mente vai conduzir os meus sentidos para as compreensões mais filosóficas e existenciais, né? Que versam sobre de onde eu vim, quem eu sou na realidade e para onde eu vou. Bom, isso já faz uma diferença fundamental na saúde psicológica, né? O que acontece? Tudo que existe no mundo material é perecível, vai chegar a um fim. Nada aqui vai permanecer. Então, se eu busco conexões dos meus sentidos, se eu busco, na verdade, como eu vou dizer para você, criar apegos nesse mundo material, por exemplo, quando eu quero comer uma comida muito gostosa, aquilo que eu gosto e tal, legal. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, né? Isso sim, a gente deve experimentar as coisas materiais, sim. A gente só tem que ter cuidado com os nossos apegos. Porque quando eu vou experimentar uma coisa muito gostosa, né? Aquilo ali, aquele prato está na minha frente, aquele doce, enfim, e eu como aquilo, e eu tenho um prazer enorme com aquilo, mas aquilo vai acabar, né? Chegou ao fim, ok, durante um tempo eu vou ficar satisfeito, mas se eu não tiver uma abordagem, digamos, psicologicamente mais madura sobre esse gesto, eu vou começar a criar apego, não exatamente por aquela comida, mas pelo prazer que ela me causou, pela sensação de bem-estar que ela me causou, que é uma sensação puramente física e algo psicológica também. E aí o que vai acontecer? Eu vou querer comer aquilo de novo. E aquilo vai acabar, e eu vou querer mais tarde comer aquilo de novo. E isso gera um ciclo de frustração e recompensa, né? Eu vou estar sempre, de alguma forma, despertando a frustração pelo fim de contato com aquilo que me dá prazer e buscando renovar essa sensação de prazer, conectando o meu sentido com aquele objeto que é material. Ao passo que a gente experimentar, eu vou continuar usando o exemplo do paladar, a gente experimentar, por exemplo, aquele alimento que foi. E aí eu já estou falando bem dentro, já estou falando sobre o que a gente pode chamar de psicoterapia védica. Tá? Para que eu não gere esse ciclo de frustração e recompensa, eu vou procurar conectar o meu sentido, o meu paladar, nesse caso do paladar, com alimentos santificados, que são, primeiro, alimentos que são puros, que não são oriundos do sofrimento animal, e que tem algumas características aí, daqui a pouco eu vou falar sobre os gunas, né, que tem características relativas aos gunas, que conferem características puras àquele alimento, né? Esses alimentos, eles são capazes de fazer com que eu não crie apego a eles. Eles podem ser muito gostosos, mas como eles foram santificados através de um processo muito específico, né, de oferecimento, digamos, à divindade, né? Eu não tá aí uma coisa interessante, né? Aqui dentro para as pessoas que são mais espiritualizadas, é comum a gente agradecer pelo alimento, né? Ah, Senhor, ou universo, eu agradeço por esse alimento, né? Sim, dentro do universo védico, nós devemos ter gratidão, mas mais do que isso, nós devemos entender que esse alimento, ou aquilo do qual ele foi feito, ele pertence a quem criou aquela substância, aquele alimento. Então, nós oferecemos esse alimento à divindade, a quem criou esse alimento. A partir daí, esse alimento ele é purificado, digamos, de qualidades muito sutis que possam causar o apego a ele. Tá? E assim, todos os nossos sentidos devem ser conduzidos a essa experiência espiritual.
Quando eu ofereço um alimento à divindade, é claro que eu não vou oferecer um alimento poluído, digamos assim. Eu quero oferecer um alimento puro, o mais puro possível. Eu não posso oferecer para a divindade, estou falando muito a grosso modo, porque aí eu vou falar assim, eu não vou oferecer para Vishnu, por exemplo, né, que é a divindade suprema do panteão védico, um alimento, carne, né? Mas, assim, só para aqueles que até já conhecem um pouco, né, da cultura védica, eu posso oferecer dentro de critérios, mesmo assim ainda dentro de critérios, carne para a divindade Kali. A divindade Kali, ela vai aceitar a carne, entendendo que eu estou em processo de evolução espiritual. Eu ainda tenho necessidade de consumir carne. Mas se eu estou querendo evoluir espiritualmente e tenho necessidade de experimentar a carne, eu vou oferecer para a Kali, que é a divindade ou aquela energia, se vocês quiserem falar assim para mim, que vão purificar a minha mente até que eu não sinta mais vontade de saborear a carne. Ok? Bom, vamos falar diretamente agora sobre psicologia. Como eu falei para você, para vocês não tem como falar de mente sem a gente falar de espírito ou falar de corpo, né? Então eu não estou querendo ser aqui falar sobre espiritualidade, mas eu vou ter que falar sobre espiritualidade, mas vou tentar me deter muito dentro da perspectiva psicológica disso, tá? A partir do momento que a minha mente busca conectar meu espírito com objetos de satisfação desses sentidos. Desculpa. A minha mente procura conectar os meus sentidos com objetos puros de satisfação dos meus sentidos. Isso vai gerando atitudes mentais e sentimentos mais leves, como compaixão, paciência, empatia, calma, foco, que são, obviamente, os grandes atributos da minha paz psicológica, da minha paz mental. Ou seja, cultivar uma mente voltada para o consumo de objetos dos sentidos puros é o caminho terapêutico védico para uma mente psicológica e emoções equilibradas. Existe muita diferença entre eu, por exemplo, ouvir uma música que traga uma mensagem mais pesada, mais densa, às vezes até agressiva, ofensiva, né? E eu ouvir uma música mais tranquila, lírica, erudita. É perceptível para quem tem essas experiências, né? Ou que se vocês quiserem fazer esse teste, tá? Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? É perceptível, é notável a mudança na nossa sensação, no funcionamento da nossa mente, né? E nas nossas emoções. Da mesma forma, os outros sentidos, né? Eles também influenciam a mente de acordo com as conexões dos objetos que eles fazem. Vamos falar um pouco sobre fisiologia ayurvédica, ou fisiologia védica. Ela é um pouco diferente da fisiologia biológica mesmo, falando da que a gente conhece aqui no Ocidente, né? A biologia védica, em sua fisiologia, ela considera os sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, mas também a língua, o estômago e o sexo. E é importante a gente entender isso, porque não só os objetos de satisfação dos sentidos, como a gente conhece, eu citei o do paladar, porque ele é muito comum para a gente, né? Mas a qualidade do sexo que a gente faz, aquilo que a gente fala, que é o paladar da língua, né?
o que a gente fala, o que a nossa língua articula, e aquilo que eu como. Aí eu já não falo mais em termos de pureza exatamente, mas eu falo em termos de suntuosidade. Tudo isso tem um potencial de perturbar muito a mente. Nós temos tendências, as pessoas que são, digamos, que ainda que estão aí, digamos assim, numa lida, né, forte, no seu equilíbrio mental, certamente essas pessoas elas estão muito mais sendo controladas pelos seus sentidos do que controlando seus sentidos. Dentro, né, dessa perspectiva psicológica ayurvédica, é dito que o sentido sexual ele é o mais difícil de ser controlado. E aí, numa experiência empírica própria óbvia, né, cara, quantas vezes, a gente vê as pessoas se perdendo ou se perturbando por questão de relacionamentos emocionais e afetivos, né? Que tem uma linguagem muito direta com o sexo, com a linguagem sexual, né? Afinal de contas, muito dificilmente a gente vai se vincular emocionalmente, afetivamente com alguém em que a gente não sinta conexão sexual forte, né? O relacionamento praticamente ele não vai acontecer, tá? Aqui no Ocidente. No Oriente, em determinadas regiões ainda hoje da Índia, né, o sexo ele só vai acontecer depois do relacionamento. Por quê? Porque como uma mente e as emoções, com uma mente equilibrada e emoções equilibradas, eles sabem que eu vou estar mais pacificado. Então, o cuidado com o ato sexual lá, ele é bastante grande, porque lá eles já sabem há muito tempo que o sexo é muito difícil de ser controlado. Então, eu já começo a controlar desde a educação, né, não permitindo o acesso do corpo prematuramente com o sexo. E não concedendo, aprendendo a não conceder tanta importância ao sexo, né? A partir daí eu tenho muito mais possibilidade de controlar a minha mente, ok? O segundo sentido mais potente, digamos, né, com esse potencial de perturbar a mente, é a língua, é a fala. E essa é uma experiência bastante empírica também. Pessoas que falam demais, pessoas que falam o que não devem, pessoas que não cultuam o silêncio mesmo, né? O quanto isso perturba o campo à sua volta e perturba a própria pessoa, né? Falar demais, falar o que não deve, fofoca, né? Isso cria uma perturbação muito grande na mente, tá? Ao mesmo tempo, segurar a língua, né, para a gente falar, né? Eu estava com um amigo e foi muito engraçada a fala dele. Ele contando assim que alguém falou para ele, o nome dele é Paulo. Falou para ele assim, Paulo, você é uma pessoa que você não é dado a fofocas, né? Você não gosta de fofoca. E ele falou assim, olha, talvez seja porque eu não consigo lembrar o que falam para mim. Eu esqueço o que falam para mim. E por isso eu não saio falando. Porque a gente tem essa compulsão à fala, né? Tem gente que não consegue ficar na presença do outro, né? Isso é comum, a gente não consegue ficar na presença de outras pessoas no silêncio. A gente provoca a fala para encontrar um lugar de conforto ali, alguma conexão. E nesse sentido, começar a falar aleatoriamente, né? Pode levar a uma fala sem substância, né? Ou numa hipótese ainda pior, em um discurso negativo, né?
agressivo, de alguma forma, à nossa harmonia interior, e isso vai perturbar a minha mente. Ok. O estômago, ele se refere um pouco, ele é diferente do paladar, porque o sentido do estômago, ele está conectado com uma sensação de apaziguamento devido a uma barriga muito cheia, né? Comer demais, né? Buscar apoio emocional na compulsão alimentar, tá? Ou, né, no caso do sentido da língua, que traz essa questão do paladar também, junto com a questão da fala, é buscar conforto emocional naquilo que é gostoso. Existe uma diferença entre eu me alimentar porque eu estou com apetite e eu comer porque eu estou com vazio emocional. O vazio emocional, ele é seletivo. Eu vou buscar ou doce, ou chocolate, ou aquele alimento específico, né, que eu sei que vai apaziguar a minha mente, provisoriamente. O apetite, né, que nutre o corpo, ele não é seletivo. Eu vou comer aquilo que está ali na minha frente, vou comer em quantidade suficiente para eu me sentir satisfeito. Não importa, né, o que é. Ok? Bom, visão e audição são tratadas de uma forma mais óbvia, eu diria assim. Né? Qual é o conteúdo que que a mente busca assistir? Né? Imagens, filmes, paisagens, né? Que são mais leves, que são mais puras, ou aquele conteúdo, aquele filme de ação, ou de terror, ou aquilo que eu tô andando na rua, né? Com o que a minha visão está se conectando, né? Com coisas conflituosas ou coisas harmônicas, né? Tudo isso está construindo um padrão mental. Bom, isso que eu estou colocando para vocês é algo que a gente já meio que sabia, né? E agora eu vou falar rapidamente um pouco sobre os gunas, que tem uma influência direta sobre essa primeira parte da minha fala, tá? Os gunas, né, que são sattva, rajas e tamas. Os gunas existem, né? Para quem acompanha o Mário aí já deve estar sabendo bastante sobre isso, mas eu vou né, aí tá falando novamente, rapidamente, porque eu acredito que tem gente aqui que talvez não tenha ainda entrado em contato com essas ideias, né? Os gunas, eles existem em tudo que existe aqui no mundo material. Tudo, absolutamente tudo, tudo, qualquer objeto, qualquer ser, ele é preenchido, nós somos preenchidos por esses gunas, né? Só que tudo que existe é preenchido em maior quantidade por um determinado guna e em menor quantidade por outros gunas. Bom, o guna sattva é o guna da sabedoria, o guna rajas é o guna da ação e o guna tamas é o guna da ignorância. Ok, vamos continuar falando do paladar, tá? As bebidas alcoólicas, por exemplo, elas estão ali saturadas do guna tamas, que é o guna da ignorância. Esse guna, tudo que possui esse guna e tudo que faz, e como é que eu vou dizer para vocês? Tudo que eu acesso que tenha, né, potencialmente esse guna ali muito presente, vai embotar a minha mente, vai me causar confusão mental, vai me desequilibrar emocionalmente. Bom, o álcool, assim como as drogas, né, são um exemplo clássico disso, tá? Aqueles alimentos cujo processo advém do, de, da violência, né? E eu falo sim da carne, né? Para aqueles que consomem carne, da matança de animais, entendam que eu não estou fazendo um julgamento, eu estou passando um conhecimento, tá? Baseado um conhecimento, né? Baseado aí nas ciências védicas.
sim, as carnes, elas têm esse padrão da ignorância, né? Do tamásico, do tamas, né? Porque toda aquela violência, de alguma forma, ela está presente ali naquela substância, né? Que a gente vai consumir e aquilo, né? De uma forma até menor, obviamente, né? Em menor grau do que as drogas, mas aquilo também tem potencial ao longo do tempo de me causar confusão mental, né? De me causar desequilíbrio emocional, tá? Alimentos super processados, né? Super refinados, e conteúdos também relativos, né? São aqueles conteúdos, né? Ou músicas, ou filmes, é tudo aquilo que é muito violento, tudo aquilo que incita as perversões, a violência, né? Consumir essa qualidade de conteúdo, as músicas, né? Aquilo que eu escuto tal, vão perturbar a minha mente. Bom, vamos lá para Rádias. Rádias é o modo da ação. Ação é aquilo que me impulsiona a estar no mundo e no cotidiano lidando com aquilo que eu tenho que lidar. Ele é necessário, ele é interessante, claro, mas ele em excesso, ele vai perturbar minha mente, né? Isso para mim, eu sou uma pessoa muito rajásica, que a gente fala, né? Eu tenho rajas muito presente e para mim, então assim, eu tenho impulso de acordar e começar a entrar em atividades do início até a hora que eu vou dormir. Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro para descansar, a minha mente está tão agitada, né, que eu tenho dificuldade para dormir, muitas vezes eu tenho até insônia. Então, assim, o Guna Rajas, né, ele tem que ser administrado. O Guna Tamas, ele tem que ser evitado totalmente. Gunas Rajas, ele tem que ser tratado de forma equilibrada. Tá? Dentro desse exemplo que eu dei para vocês, ele fica, né, fica claro assim do porquê. A pessoa muito rajásica, ela pode se tornar também muito agressiva, né, muito impositiva, muito emergencial, aquela pessoa que quer aquilo naquela hora e ela vai, e se ela não tem, se não é dessa forma, ela vai se tornar algo ríspida, né? Então tudo isso assim vai conflitando, né? As nossas ideias, a nossa mente, as nossas emoções. E por fim, vamos falar sobre Sattva, que é o modo da sabedoria, tá? Todo conhecimento que é instrutivo, toda ideia que é construtiva, toda atitude compassiva, toda atitude agregadora, toda atitude, oh meu Deus do céu, eu esqueci, empática, tá? Ela está no modo da sabedoria. E nós, certamente vocês já experienciaram, né? Quando a gente consegue, né? Quando a gente está ali equilibradinho, consegue ter todas essas atitudes com o outro, com o meio, como a gente fica pacificado, como a nossa mente fica tranquila, né? Como se a gente se sente em estado de contentamento, tá? Então, o modo da sabedoria, ele deve ser sempre cultivado. O modo rajásico, ele deve ser dosado. E o modo tamásico, ele deve ser evitado. Para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio mental. E aí eu vou falar uma última coisa, eu sei que eu já extrapolei o tempo, mas sinceramente, falar em psicologia védica, que é um conhecimento que tem mais 5.000 anos, em 30 minutos é pedir demais para a gente, né, Mário? Não tem como. Mas eu vou tentar trazer um último tópico aqui, muito rápido, que aí, né, vou falar novamente sobre o Ayurveda, dentro do conhecimento ayurvédico, né, que é sobre os doshas, né. Para complementar a psicologia védica, os doshas, a gente vai falar sobre 3 doshas também, que é Kapha, principalmente 3, tá? São 4, na verdade, são os 5, né?
são cinco, na verdade, mas a gente vai falar. Eu vou tirar um, eu vou tirar um aqui e a gente vai falar sobre. Peraí, gente, calma, estou fazendo confusão. Vou falar sobre os dois mesmo, que é Pita, Kapha e Vata. Né? Eu estava confundindo com os elementos materiais, né? Com os cinco elementos materiais. Vamos lá. Pita, Kapha e Vata. Bom, e aqui eu já vou falar dentro de uma linguagem totalmente ocidental. Esses três doshas, eles são genéticos, tá? Nós nascemos com eles. Eles já constituem, desde que eu saio da barriga da minha mãe, eu já estou constituído de determinados traços mentais e traços relativos à minha personalidade, tá? Então, existem pessoas, todos nós temos esses três doshas, só que sempre, né, sempre vai existir um que vai predominar. Existem as pessoas que são pita são pessoas que são mais inflamadas, têm tendência a ser explosivas, são pessoas que lidam muito bem com conhecimento, aprendem as coisas muito rapidamente, né? São pessoas que entendem as coisas muito rapidamente, são pessoas muito irritadiças. As pessoas CAFA são pessoas que valorizam muito as relações. E são pessoas extremamente, emocionalmente, extremamente sensíveis. São pessoas que têm tendência a guardar rancor, né? São pessoas pacientes, são pessoas amorosas, e são aquelas pessoas que se doem muito facilmente. As pessoas vata são pessoas que têm uma criatividade extrema, geralmente artistas, né? Tem a personalidade vata, são pessoas extremamente criativas, têm muitas ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que se perdem facilmente, porque, como a mente delas é muito acelerada, elas começam um processo aqui, uma atividade aqui, daqui a pouco a mente dela começa a viajar, ela não terminou o que ela começou a fazer aqui e já vai atrás daquilo que a sua mente, né, levou ela a fazer, e assim sucessivamente. Quando ela vê, ela está cheia de processos inacabados em volta dela, né? E está com a mente aí perturbada, né? Porque, caramba, velho, eu não terminei isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, enfim. Então, são características de personalidades muito descritas dentro da psicologia védica, né? Esse conhecimento a gente acessa pelo Ayurveda, tá bom? Então, eu trouxe aqui aspectos psicológicos, constitucionais do nosso funcionamento mental, do nosso funcionamento emocional, tá? De uma forma muito rápida, né? Desculpe até as confusões na minha fala, porque tanta coisa, né? E a gente concentrar tudo isso em pouco tempo, assim, meio que um malabarismo que a gente tem que fazer aqui. Mas eu acho que eu consegui, assim, traçar em linhas gerais aqui, né, para vocês, o que é e como o conhecimento védico aborda a psicologia. Muito bom, Né? Jai. Muito E bom. agora nós temos um tempo aí, né, para a gente explorar esse conhecimento. E aí eu gostaria de ouvir de vocês aí, vocês que estão aqui, né? Se ficou alguma coisa que vocês não compreenderam bem, ou se vocês querem algum aprofundamento, né, em algo aí que vocês pescaram, que vocês pegaram, ou se vocês querem fazer perguntas, estou disponível agora. Esse momento é importante para clarear as ideias, né? A exposição foi muito rápida, então todas as perguntas vão ajudar a expandir o conhecimento, né? Só queria só fazer uma breve colocação aqui. Deixa minha gata subiu aqui. É, só corroborando aí com o que você falou, né, Jai, sobre o Ayurveda, sobre a psicologia védica, né? E o que realmente os textos falam, né, é que rajas e tamas levam ao estado de adoecimento e, consequentemente, né, ao desequilíbrio dos doshas, né? Então, esses dois gunas
né? Que são aspectos sutis do mundo material, eles, quando a pessoa vive só em rajas e tamas, ou seja, só no movimento ou só no modo da ignorância, ela vai acabar adoecendo. Isso é algo assim que é totalmente intrínseco, né? E por outro lado, o que é bem interessante é que o Ayurveda chama a própria natureza da mente de sattva. Olha que legal, né? Então, é, a gente deveria, né, buscar esse equilíbrio, né, para o nosso corpo, que é exatamente isso que o Ayurveda faz, né, através de N práticas, né, buscar o equilíbrio. E quando a gente tem equilíbrio, você tem sáttva no seu corpo e isso se reflete como pureza, como equilíbrio na sua mente, né? Então, é bem interessante, né? O como que a sua inclinação na sua escolha, né? Se ela está baseada em um desses três modos, vai levar você à doença ou à saúde. Tem uma, assim, hoje por acaso, eu estou aí complementando, né, o que você está falando, aí, quando você está falando, Mário, hoje por acaso é Ekadasi, é um dia de jejum, né, baseado aí nas fases da lua, é um jejum védico, e um dos propósitos desse jejum é justamente purificar o corpo, não só daqueles alimentos, não só dando um tempo ali para o meu aparelho digestivo, né, para ele se reestabilizar, né, se reabilitar de tudo que eu como e estou comendo sempre, mas também para o meu equilíbrio mental e emocional. Ele promove uma desintoxicação mental e uma desintoxicação emocional, porque o Ekadasi, ele prevê as atividades não só da restrição alimentar, mas também é um dia que deve ser dedicado ao consumo de conteúdos puros, meditação, músicas tranquilas e calmas, práticas de yoga, né? A própria meditação, eu já falei. Então, assim, é um jejum ou uma dieta específica que acontece quinzenalmente, né, compulsoriamente, na verdade, para manter, para a manutenção desse equilíbrio mental e emocional, né? Muito, muito legal, já. Tem uma pergunta muito interessante, né? Acho que foi da Alessandra que fez lá no chat. Onde estudar sobre psicologia ayurvédica? É muito legal, Alessandra, né? Legal, Alessandra, obrigado pelo seu interesse e pela sua pergunta. Alessandra, a psicologia védica, né? Ela é extremamente, aqui para a gente, ela é extremamente nova, porque não existe a psicologia védica descrita nas escrituras védicas, nem no Ayurveda. O Ayurveda ele vai destacar ali no máximo aspectos psicológicos e emocionais, mas o Ayurveda não vai tratar apenas dessa questão, não dessa questão psicológica e emocional, né? Então, estudar sobre psicologia ayurvédica atualmente é você entrar em contato com o Ayurveda, com todo o conhecimento ayurvédico, porque, na verdade, todas as práticas ayurvédicas são práticas psicoterapêuticas também, não é, Mário? Não Perfeito. são só práticas para a saúde física, elas compulsoriamente elas vão promover a saúde mental e emocional. Então, estudar o Ayurveda é o que vai te dar o conhecimento e as ferramentas da psicologia védica. Agora, entender o funcionamento do aparelho psíquico, né, pelas escrituras védicas, vamos falar assim, isso tem sido feito muito, muito, muito recentemente pelas pessoas interessadas aqui no Ocidente, que começaram assim como eu, né,
começaram a cunhar os conceitos ayurvédicos que se referem bastante especificamente ao funcionamento psíquico e construir um corpo ou um discurso que vai tratar de uma forma mais focal desses aspectos ayurvédicos. Foi o que eu fiz hoje. Tudo que eu falei hoje está descrito nos manuais de Ayurveda, amplamente descrito, né? Só que eu pensei todo esse conhecimento e joguei sobre as luzes do funcionamento psíquico, da constituição da personalidade e de como, né, os distúrbios mentais e emocionais aí eles acontecem. Bom, está sendo muito legal essa oportunidade aqui para mim, que o Mário está me dando, porque já tem algum tempo que eu tenho trabalhado na psicologia védica, na verdade, trabalhado nessa transcrição mais objetiva sobre a psicologia, né? E transformando isso num conhecimento mais digamos, para quem está interessado, né, bastante ou exclusivamente na psicologia, sobre esse prisma do conhecimento oriental védico, né? Venho estruturado esse conhecimento, tá? Isso para dizer para você, é uma coisa extremamente nova, ele está sendo construído, o conhecimento ele já existe, ele já está aí, eu não criei nada, como eu falei no início, né? Eu estou apenas, né, ou a psicologia védica, como ela está sendo tratada, né, ou como ela está surgindo agora no Ocidente, ela é nada mais, nada menos do que essa secção do conhecimento ayurvédico, né, que trata objetivamente de aspectos psicológicos e da organização desse conhecimento. Tá? Eu não sei se aqui no Brasil existem outras pessoas que estão... Eu acho que sim, eu já ouvi uma pessoa em um canal de psicologia falando sobre isso. Eu tenho buscado muita fonte de um psicólogo, russo, né, que o Alan Kadevsky, que ele tem um livro, inclusive, já escrito sobre isso. Eu estou lendo o livro dele, né? E também aí introduzindo aí as minhas experiências, né? Também como psicólogo e também como terapeuta Ayurveda, tá? Mas, ok. Bom, como não existe um conhecimento estruturado, não existe ainda um livro, porque esse livro não foi lançado aqui no Brasil, tá bom? Eu preciso te falar isso. Então, eu entrei em contato com ele, né? Ele me mandou o PDF do livro, né? Eu estou fazendo a tradução do livro ainda, né? O livro está em inglês, tá? Então, como não existe um material já estruturado para isso, atualmente as fontes que você tem, o Mário Neto, claro, né? Eu acho que ele pode aí trazer esses aspectos psicológicos. Eu sou um estudioso atual sobre isso também, né? O meu contato está aí também. E vai ser um prazer a gente conversar sobre isso e aprofundar sobre isso. Muito bom, Jai. Tem uma pessoa perguntando aqui, né, sobre o seu trabalho, né, como psicólogo, né, os seus atendimentos, né, é, como funciona a sua agenda dos atendimentos psicológicos. Aí depois, Jai pode deixar o contato dele aí, mas fica à vontade aí para responder também, Jai. Eu acho que é interessante ter a seguinte fala, né? Bom, eu sou formado, aí tem o meu currículo aí, para quem acessou e tal, eu sou formado aqui, né, no Ocidente, né, academicamente totalmente ocidental, né, e a minha experiência no consultório, ela é baseada no conhecimento científico ocidental. Mas, mas eu já mesclo todo esse conhecimento, né, acadêmico, eu já mesclo, já consigo mesclar, né, e é do meu total interesse, com o conhecimento científico ocidental do yoga, da psicologia védica e do Ayurveda. Tá? Então, assim, porque as pessoas falam, mas você atende, então, com psicologia védica? Não, não existe psicoterapia védica. A psicoterapia védica é o Ayurveda. Até aqui tem sido assim, né? A psicoterapia ou o atendimento psicológico no consultório,
ele se dá de uma forma bem estruturada para a minha, né? Dentro desse conhecimento que a gente tem aqui, né? Bom, eu acho que o meu contato foi divulgado, né, Mário? Está sendo divulgado, né? E aí eu vou pedir para você entrar em contato comigo e a gente conversa e eu posso falar para você sobre a minha agenda de atendimentos, tá bom? Agradeço o Depois, interesse. eu vou passar depois seu contato lá, Jai. Uma coisa interessante que você falou, né, sobre essa fusão, né, da ciência moderna, né, no caso a psicologia, junto com o yoga e junto com a Ayurveda, né? Então, quando a gente começa a entrar na seara do conhecimento védico, né, a gente sabe que existem diferentes aspectos e diferentes linhas filosóficas, né, que são extremamente complementares, assim como o yoga, né, o yoga com a Ayurveda, assim como o Sankhya, Vedanta, enfim. Então, quando o Jai fala, né, nesse sentido da psicoterapia, ou psicologia védica, né, e se refere ao yoga, né, então aí a gente entra em outro tipo de conhecimento, né? E em outro sistema filosófico, né? Que é o yoga, que tem N textos que vão tratar somente desse aspecto mais sutil, que envolve os sentidos, a mente, a alma, né? Óbvio que também fala-se do corpo, né? Mas o foco maior nesses aspectos sutis, enquanto que o Ayurveda tem um foco maior no corpo, né? Considerado o Veda da saúde, né? Então, quando a gente começa a estudar esses dois, né? E é muito difícil de um profissional de Ayurveda, né? Uma pessoa que já estuda há muito tempo, que é dedicado e tal, é muito difícil dele não ter também uma prática sutil, espiritual, né? Normalmente, as pessoas que são terapeuta ayurvédico, né, têm conexão com a espiritualidade. Isso é muito, muito normal, né? E aí entra justamente, né, o conhecimento do yoga, do Vedanta. Aí tem vários textos, né, como o Yoga Sutra de Patanjali, o Bhagavad Gita, enfim, tem um mundo, um universo aí que é enorme que nessa vida aqui a gente não vai ser capaz de conhecer. E, assim, mas você está trazendo um aspecto super interessante, sabe? Eu gostaria de ter uma fala bem breve, né? Sobre algo assim. Bom, é claro que eu sou super interessado, né, no conhecimento védico, sou estudioso dos textos, né, não só dos textos médicos, mas também dos textos filosóficos e espirituais. E, assim, eu como instrutor de yoga, eu percebo que o yoga aqui no Ocidente, ele se distanciou muito de algo que é essencial na prática do yoga, que é a questão da espiritualidade. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, né? Porque, na verdade, originalmente, o yoga foi um método criado para ajudar no controle dos sentidos. Foi tudo que eu falei, né? Controlando os sentidos, a gente tem uma mente pacificada, a gente tem uma emoção pacificada. O yoga foi um método que foi criado para ajudar no controle desses sentidos, que promove sim equilíbrio mental, equilíbrio emocional, mas para quê? Para que eu quero equilíbrio emocional? Para que eu quero equilíbrio mental? Se você se aprofundar nessa questão, você vai ver que a resposta dela é um pouco difusa e ela não é suficiente, porque para eu ter bem-estar, né? Ok, é muito bom a gente ter bem-estar, né? A gente ter sensação de contentamento, né? Ok, o yoga aqui no Ocidente, ele se restringiu a isso, até esse ponto, o que já é muito bom, o que já é muito válido, né? Muito válido mesmo. Agora, o yoga, originalmente,
ele busca o equilíbrio da mente e das emoções para que eu tenha uma mente pacificada e assim eu possa me conectar com profundidade ao divino. A prática de yoga, originalmente, ela visa a conexão com o divino, por meio de uma mente pacificada, das emoções pacificadas, né? Então, é algo assim que eu sempre gosto de trazer e de falar, né? Porque assim, primeiro porque como estudante, né, do yoga, como estudante da literatura védica, né, eu prezo por profundidade desse conhecimento, pela profundidade desse conhecimento, pelo sentido mais amplo, né, desse conhecimento. E assim, é lamentável como assim, aqui no Ocidente, algumas práticas religiosas e religiões, elas corromperam tanto a sua essência, né? Elas vieram corrompendo tanto a sua essência, que fizeram com que o Ocidente, na sua grande maioria, desacreditasse, né? Digamos, num caminho espiritual e muitos ainda se tornando ateus, vamos dizer, né? Total descrédito em relação a uma, que eu vou chamar agora uma entidade, né, criadora de tudo, controladora de tudo, né? E aí assim, eu vou ter uma fala que, né, sobre esse aspecto, que é o seguinte: se a gente pensar bem, né, por mais que eu pratique yoga para o meu equilíbrio mental e emocional, sem pensar nessa conexão que é espiritual, que é divina, por mais que eu tenha uma mente pacífica aqui, eu sempre vou estar lidando com a frustração, porque aqui tudo vai chegar ao fim. Os meus pais vão morrer, segundo a ordem natural, os meus pais vão morrer, meu relacionamento vai acabar, né? A minha fortuna material, né? Pode ser que ela permaneça, pode ser que ela aumente, mas vai chegar um momento em que eu não vou ter mais acesso a ela, nem que seja em função da minha morte, né? Então, o yoga, enquanto a promoção da conexão com o divino, segundo o conhecimento védico, eu não estou fazendo uma pregação, eu estou, né, dando sentido a essa questão que é muito profunda dentro da psicologia védica, inclusive, do Ayurveda, inclusive. Tá? Qual é o objetivo final disso tudo? É muito mais do que ter uma vida em contentamento aqui, é não ter mais que passar pela frustração daquilo que vai se findar. Meu corpo vai envelhecer, eu vou morrer, eu não vou ter mais acesso à minha fortuna, né? Os meus pais, os meus entes queridos vão passar. O yoga, o ayurveda e a psicologia védica devem tratar objetivamente, no final das contas, da saída do samsara. Em última instância, é isso. Eu ter uma mente, eu ter a minha mente pacificada e as minhas emoções pacificadas para que eu saia do samsara, que é a roda da reencarnação. Eu ter que ficar voltando aqui para esse mundo, né? É claro que eu tenho muitos prazeres aqui, né? E a gente encontra, sim, muitos contentamentos aqui, mas, poxa vida, toda vez eu tenho que começar tudo de novo, porque tudo acaba, né? Quando a gente tem uma perda muito grande aí na nossa vida, a gente para pensar, fala, caramba, velho, que vida é essa, né? Que difícil, que difícil. Apesar de todo conhecimento e de todas as oportunidades, todos os prazeres que a gente tem aqui, tem esse momento que a gente fala, cara, que difícil, né? O mundo material é assim.
Então, eu diria assim que o auge da saúde mental e emocional é fora do samsara, né? Então, assim, de qualquer maneira, não é preciso, nem é importante que a pessoa acredite nisso, ou acredite em Deus, ou acredite em alguma coisa, para ela receber os benefícios, né, dessas práticas médicas védicas, né? Porque, na verdade, sim, mais contentamento, uma mente mais equilibrada, uma emoção mais pacificada, leveza, harmonia, isso tudo você vai conquistar aqui, né? Mas ainda vai ficar aquela coisa, eventualmente, né, vai acontecer aquilo, aquele fato, aquela relação que vai te perturbar, nunca vai ser pleno. E o conhecimento védico, ele é ambiciosíssimo, porque ele não quer manutenção, ele quer a plenitude, né? E essa plenitude é fora do samsara. Muito bom, Jai. Esse papo aqui é um papo que pode se prolongar por horas e horas e horas, né? Eu queria, inclusive, depois deixar aberto aí para você, né? Algum tópico que seja continuação para você falar mais aí para a gente, porque eu tenho certeza que, pelas perguntas aqui, né? O pessoal ficou bem interessado e eu acho que é um tema super pertinente, né? Muitas vezes as pessoas buscam a Ayurveda só para tratar do corpo, mas sinto falar a todos que vocês vão mexer na mente de vocês também, que é uma coisa só com o corpo, né? Como o Jai falou, né? Mário, Oi, Suzana. oi. Eu só acho que você já está na hora, sim, de começar um podcast. Não entendi, querida. Está muito, tá muito. Eu acho que está na hora de vocês começarem um podcast. Mas a ideia é isso aqui, porque o podcast pode ser também, mas o podcast não tem essa interação, né? Não, mas a Agora, intenção é aqueles podcasts modernos já, que já tem interação, já pergunta ao vivo, e tem plateia. Já quero começar logo com tudo. Entendeu? entendi. Legal, interessante. Eu quero falar assim, que realmente para mim foi um desafio muito grande tentar passar alguma coisa desse conhecimento nesse tempo que é muito restrito. E legal essa oportunidade que o Mário está dando, né? Quem sabe até a gente não pensa, né, Mário, em fazer um, um simpósio, né, sobre o tema e desdobrar ele em várias partes, né? Mas essa é uma das minhas ideias, né, Jai? O que que eu tenho feito aqui, né? Chamando vários profissionais da área da saúde, muitos ligados ao Ayurveda, né? E à medicina integrativa. E quem sabe, talvez no ano que vem a gente fazer isso ao vivo, né? E aí vai ser muito mais legal, né? Porque aí a gente vai. Aqui a gente está fazendo um laboratório, né? Com temas super interessantes que eu tô fazendo a curadoria, né? E para que no final, né? Assim, ou digamos nesse desenrolar aí desse processo, né? A gente possa ter já algo um pouco mais estruturado e fazer um congresso, né? O que eu acho que foi uma ideia inicial, né? O que eu acho que vai rolar, mas é só uma questão de tempo, né? Já deixando aqui o spoiler para todos, né? Mas vai rolar. Está sendo construído, né? Legal, Mário. Jai, muito grato aí, meu amigo, te escutar. É sempre um prazer falar contigo, trocar ideia. Estou disponível, o Mário vai passar o meu contato, né? Eu fico disponível aqui, quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, quem quiser trocar ideia, né? Com certeza esse é um assunto que me dá muito prazer, assim, falar a respeito. Eu estou totalmente disponível, tá bom? Show de bola, Jai. Muito, muito grato, Jai. Muito grato a todos aí também, tá? Quem está chegando agora e está
conhecendo a nossa comunidade, lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tem todas as palestras anteriores já. É só clicar no link da palestra, vocês podem assistir, assim como essa do Jai, vai ficar salva lá na descrição do grupo. Então, vocês podem assistir o tema que vocês quiserem, tá? Bom, gente, eu vou deixar o contato do Jai, quem quiser fazer terapia com ele, é uma pessoa incrível, é um amigo que eu tenho já há muito tempo, e eu, sem dúvida nenhuma, eu posso indicar ele a todos vocês. Eu sei que é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande a todos esses tópicos que ele falou, tá? Então, é isso, gente. Muito grato mais uma vez. Jai, tchau, tchau, meu amigo.